Olá, bem-vindos ao canal Defensores da Verdade JW, um canal que se propõe a esclarecer questões que nem a ciência e nem mesmo o conhecimento comum conseguem responder. Nesse terceiro vídeo da série, A Trindade é de fato um ensino cristão? Vamos abordar vários textos da Bíblia para constatarmos se é razoável crer que Jesus e Deus são coiguais em poder, importância e sabedoria. Vamos responder a pergunta que intitula este vídeo: será Jesus mesmo igual a Deus ou o próprio Deus? Como foi abordado em um vídeo anterior, a doutrina da Trindade teve princípio com base na filosofia grega adotada mais tarde pela Igreja. A princípio, aventava-se a ideia de que Cristo e Deus, o Pai, possuíam a mesma essência de divindade, ou que eram da mesma origem. Sabe-se lá o que isso quer dizer. E nada se falava a respeito do Espírito Santo. A doutrina afirma que Jesus, o Filho de Deus e o Pai são coeternos, que são iguais em sabedoria e igualmente poderosos. Que, embora sejam pessoas diferentes, fazem parte de uma só entidade que compõe um Deus. Um pouco confuso, não? Isso ficou convencionado no Concílio de Nicéia no ano de 325 d.C. Trocando em miúdos, Jesus e Deus, embora não sendo a mesma pessoa, se juntam para formar um Deus. A confusão é tão grande que as pessoas que dizem acreditar na Trindade não sabem explicar o que as afirmações ditas significam. Até que, por fim, entendem que Deus e Jesus são a mesma pessoa. É bom lembrarmos que a fonte de informações a respeito de Jesus mais confiável não é outra senão a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Nela, encontramos referências sobre Jesus de antes de sua vinda à Terra por intermédio de profecias, de quando ele esteve na Terra e depois que ele retornou ao céu. Na realidade, a Bíblia fala também a respeito de sua vida pré-humana. Com esses dados, é possível responder qual a dimensão da posição de Cristo em relação ao seu Pai, Jeová. Uma das afirmações daqueles que criaram a doutrina trinitária é que Jesus não foi criado, mas sim gerado no Pai, por toda a eternidade. Segundo esse pensamento, em algum momento, espontaneamente, o Filho saiu de dentro do corpo do Pai, se tornando uma pessoa independente. Algo assim como uma mãe que pare um filho, mas que na verdade ele já existia dentro do Pai. Concorda a Bíblia com tal pensamento? Deixemos que ela mesma nos diga, lendo Colossenses 1,15, que diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vejamos também o que nos diz Apocalipse 3,14 a respeito. Ao anjo da congregação em Laodiceia escreva: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. De acordo com esses dois textos, Jesus faz parte do conjunto das criações de Deus. Jesus foi o primeiro a ser criado, ou primogênito, primeiro gerado por Deus. Não de forma espontânea, mas de forma proposital, segundo a vontade de Deus, como todas as suas criaturas. Mas e quanto ao fato dele ter sido gerado e não criado? Vejamos o que nos diz o dicionário online de português sobre o significado da palavra gerado. Disse de algo ou alguém que foi concebido, que nasceu ou teve origem em lugar determinado. Característica daquilo que foi produzido, criado, provocado. O dicionário ainda cita alguns sinônimos de gerado: criado, concebido, produzido. Pois é, segundo o dicionário, ser alguém gerado é o mesmo que alguém ser criado. Sim, concebido de forma provocada e não espontânea. Portanto, segundo a Bíblia, Jesus foi criado, diferente de Deus que sempre existiu. Faz sentido imaginar o porquê dele ser chamado de filho, pois de fato é o que ele é, o primeiro filho do Deus Altíssimo. E quanto à afirmação de Jesus ser igual a Deus em poder, sabedoria e eternidade? Vamos ver de novo o que a Bíblia nos responde com relação a esta pergunta.
Veja o que nos diz João 14:28. Ali o próprio Jesus diz qual a sua posição em relação a Deus. O texto nos diz: Vocês ouviram que eu lhes disse: Vou embora e vou voltar para o Pai. Se vocês me amassem, se alegrariam de que vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Os defensores da doutrina da Trindade falam a respeito desse texto que Jesus, como humano, de fato estava menor que Deus. Mas note o que Jesus diz: o Pai é maior do que eu, e não o Pai está maior do que eu. No caso, não é uma questão de estar, e sim de ser menor do que o Pai. Isto fica corroborado pelo texto de 1 Coríntios 11:13, onde lemos: Mas quero que saibam que o cabeça de todo homem é o Cristo. O cabeça da mulher é o homem, e o cabeça do Cristo é Deus. Vemos aqui que mesmo depois de Cristo ter subido aos céus, o Pai ainda estava em uma condição superior à dele, pois o Pai se constituía e ainda se constitui em seu cabeça, ou seu líder. Vejamos o que nos diz o livro de Mateus 28:18 na versão Almeida Revista e Corrigida. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Leiamos ainda 1 Coríntios 15, 27 e 28. Pois Deus lhe sujeitou todas as coisas debaixo dos pés. Mas quando ele diz que todas as coisas foram sujeitas, é claro que isso não inclui aquele que lhe sujeitou todas as coisas. No entanto, quando todas as coisas lhe tiverem sido sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja todas as coisas para com todos. Vimos por esses textos que o Pai é superior a Cristo e que o poder de Cristo foi recebido das mãos do Pai, o qual lhe sujeitou todas as coisas, exceto a si mesmo. Não à toa que 1 Coríntios 1:24 chama a Cristo como o poder de Deus, pois ele, Cristo, é o maior agente de Deus em ação no universo. De fato, Apocalipse 19:1 atribui a Deus todo o poder. Dessa maneira, ele o dá a quem quiser, e ele decidiu dá-lo a Cristo. Portanto, não. Cristo não é igual a Deus em poder, pois todo o poder que tem lhe foi dado pelo Pai. Certo, mas e que dizer da questão da sabedoria e do conhecimento? Eles são iguais ou não nesse quesito? Recorramos à Bíblia novamente para responder a tal questão. Leiamos Mateus 24:26. A respeito daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. Esse texto mostra que nem tudo o que Jeová sabe revela a Cristo. Se de fato ele fizesse parte de uma trindade onde todos são iguais em sabedoria e conhecimento, com certeza Cristo saberia sobre aquele dia. Vejamos ainda o que está escrito em Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Este livro trata-se de uma revelação dada por Cristo ao apóstolo João em uma visão. Note que Jesus Cristo recebe essa revelação de Deus. É lógico que, para que algo seja revelado, é preciso que a informação esclarecida esteja oculta da pessoa que está recebendo tal revelação. Sim, Jesus não sabia das informações que passou a João até que Deus lhe revelasse. João 5, 19 e 20 diz: Em vista disso, Jesus lhes disse: Digo-lhes com toda certeza, o Filho não pode fazer nenhuma única coisa de sua própria iniciativa, mas somente o que ele vê o Pai fazer. Pois as coisas que ele faz, o Filho também faz da mesma maneira. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que ele mesmo faz, e lhe mostrará obras maiores do que essas, para que vocês fiquem maravilhados. Neste texto, Jesus mostra que tudo o que ele faz, ele aprende de Jeová, o Pai. Por isso o imita. Ainda no versículo 30, Jesus diz: Não posso fazer nenhuma única coisa de minha própria iniciativa.
Assim como ouço, eu julgo, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Concluímos que Jesus não é igual ao Pai em conhecimento. O vasto conhecimento e sabedoria que detém vem do Pai, quando esse decide revelar ao Filho. Vimos também que a terceira afirmação de que Cristo é igual ao Pai em eternidade cai por terra, quando comparamos os textos que provam que Cristo foi criado por Deus com textos como o Salmo 93, que dizem que Deus existe desde a eternidade, ou seja, sempre existiu. Logo, vimos na Bíblia que Deus e Cristo não são a mesma pessoa, e muito menos que são iguais em poder, sabedoria e eternidade, já que Cristo, o Filho, foi criado por Jeová, o Pai. Muitos questionam: vocês negam a divindade de Cristo? Em outras palavras, vocês não acreditam que Jesus seja Deus? Em João 1:1, que chama Jesus de Deus, e Isaías 9:6, que predisse sobre o Messias que esse seria chamado de Deus poderoso. E João 1:18, que fala que ele, o Filho, é um Deus unigênito. Antes de mais nada, é preciso entender que a palavra Deus é um título, assim como Senhor ou Rei. O site Dicionário Etimológico, que trata da origem das palavras, define a palavra Deus da seguinte forma: Deus vem do latim daus, que significa ser supremo ou entidade superior. Originalmente, a palavra latina que deu origem a Deus surgiu a partir do termo proto-indo-europeu Diu, ou Deus, que significa brilhante ou celeste. Deus, portanto, significa uma entidade poderosa superior aos homens. De fato, Isaías 9:6 nos diz claramente em sua profecia a respeito do Messias que esse seria chamado de Deus poderoso. E isto corrobora com os feitos de Cristo quando na terra, ao praticar diversos milagres, demonstrando um poder além da compreensão humana. Mas note que o Messias será chamado de Deus poderoso e não Deus todo-poderoso. Curioso que tanto a palavra hebraica Shaddai como a palavra grega Pantocrator, traduzidas por Todo-Poderoso, são repetidamente aplicadas somente a Jeová, o Pai. Nenhuma dessas expressões jamais é aplicada ao Filho. Isso demonstra o grau de poder de cada um. Realmente, Cristo pode ser chamado de Deus pelo grande poder que tem, mas nunca pode ser chamado de Deus Todo-Poderoso. Até porque o poder e divindade que nele habitam foi dado a ele pelo Pai, a quem ele chama de seu Deus, conforme Colossenses 2:9, Colossenses 1:19, João 20:17 e Efésios 1:17. Segundo algumas versões da Bíblia, João 1:1 diz que no princípio a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Nós vemos que no princípio a palavra estava com Deus. Por que no princípio? Porque a palavra, Jesus, teve um princípio. Foi criado. Além disso, a palavra estava com Deus. Logo, a palavra não podia ser Deus. Não faz sentido dizer que a palavra que estava com Deus era o próprio Deus. Mas faz mais sentido dizer que a palavra que estava com Deus era divina, ou detinha em si as qualidades e o poder de um Deus. Para uma explicação mais aprofundada sobre João 1:1, acesse os 2 primeiros links da descrição do vídeo. Por fim, João 1:18 chama a Cristo de Deus unigênito. Vamos ler? Nenhum homem jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Vamos analisar. O texto começa dizendo que ninguém jamais viu a Deus. Muitos viram a Jesus. Logo, segundo esse texto, Jesus não pode ser Deus. Mas o texto chama de Deus unigênito. Segundo o Google, unigênito significa único gerado ou filho único. Jesus é filho único no sentido de que ele foi o único gerado diretamente por Deus. Pois, como nos diz João 1:3, todas as coisas vieram a existir por meio dele, ou seja,
Jesus ajudou ao Pai na criação de todas as outras coisas, inclusive dos anjos, que são chamados filhos de Deus, logo, irmãos de Jesus. Portanto, João 1,18 definitivamente não prova que Cristo é Deus. Pelo contrário, mostra que Cristo é um Deus numa posição inferior ou subordinada ao Deus Altíssimo. Gostaria, antes de encerrar, de considerar ainda dois textos. O primeiro texto é Filipenses 2, 5 e 6, que na Almeida Revista e Atualizada reza: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Também, 1 Coríntios 8, 6, mais uma vez na Almeida Revista e Corrigida Atualizada, que diz: Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Esses dois textos são bem conclusivos. O primeiro diz que, embora tenha a forma de Deus, ou embora seja divino, Jesus jamais tentou se igualar ao Pai, como fez Satanás, por exemplo, mostrando que ele definitivamente não é o Deus Todo-Poderoso. 1 Coríntios 8,6 é bem claro em dizer que para nós há um só Deus, e Ele é o Pai, não o Filho. Resumindo, vimos que Jesus, diferente do Pai, teve um princípio, foi gerado ou foi criado de maneira provocada. Aliás, Ele é o princípio da criação de Deus. Vimos ainda que, diferente do Pai, Cristo não é onisciente, pelo contrário, o que ele sabe foi revelado pelo próprio Pai, a quem ele imita fielmente. Concluímos que Jesus, embora o poderoso, jamais foi chamado de todo-poderoso, pois esse grau de poder pertence ao Pai, que é quem lhe conferiu o poder que detém. Portanto, Cristo e o Pai não são coeternos, que o Pai é quem detém a onisciência e a onipotência, não o Filho, e que, apesar de ser alguém muito importante no contexto universal, ainda é inferior ao Pai em importância, poder e sabedoria. Constatamos que, embora seja chamado de Deus pela quantidade de poder que habita nele, jamais poderia ser o próprio Deus Todo-Poderoso, por tudo o que foi considerado neste vídeo. Vimos que o Pai, Jeová, é o Deus de Jesus. Se lermos a Bíblia, em momento algum ele referiu a si mesmo como sendo Deus. Pelo contrário, como ele mesmo disse ao diabo no relato de Mateus 4,10, somente Jeová deveria ser adorado. Fica extremamente esclarecido que Jesus não é Deus e nem faz parte de uma trindade, até porque, como visto, a trindade não existe. Caso queira se aprofundar mais no assunto tratado pelo vídeo, seguem alguns links abaixo que servirão para uma pesquisa. Você se interessa por assuntos bíblicos? Gostaria de adquirir um curso completamente gratuito da Bíblia na hora e local que quiser com um professor particular? Acesse o último link da descrição do vídeo, preencha os dados da página para a qual você for direcionado, que entrarão em contato com você. Quero agradecer por sua presença em nosso canal, pedir que possa fazer sua inscrição, que deixe seu like, deixe seu comentário e que divulgue nosso canal em suas redes sociais para alcançarmos mais pessoas com o conhecimento da verdade bíblica. Segue também nosso endereço de e-mail, caso queira entrar em contato conosco. Aceite nossa gratidão e que Jeová o abençoe. Até o próximo vídeo.